Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães hoje aqui conosco no estúdio. Boa tarde para você, Vera. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes. Detratores disseram que a gente tá de ketchup e mostarda, mas eu discordo dessa avaliação. Nossa, eu não tinha notado, mas olha, Vera, Né? quem estiver nos assistindo, que ainda não tá, dá para fazer isso lá no nosso canal no YouTube. Nós estamos no Facebook, no Globoplay também. E olha, Talvez, né? talvez, viu? Talvez passe essa impressão. Essa impressão. Mas assiste lá, depois você conta pra gente. Agora, a Vera Magalhães está sempre muito atenta a tudo que está acontecendo aqui no mundo da política, Vera. E a gente está na reta final aí para o primeiro turno das eleições. E é um momento em que a gente percebe que diferentes instâncias estão atentas, tanto em relação às campanhas, como também em relação a questionamentos que já deviam ter sido superados há muito tempo em relação ao nosso sistema de votação, né? Então, para a gente ficar num exemplo, nós tivemos o Tribunal de Contas da União enviando para o Ministério da Defesa uma série de questionamentos a respeito daquela checagem paralela das urnas que o Ministério da Defesa pretende fazer nestas eleições. Então, esse é um ponto que eu queria abordar com você e depois falar também das decisões recentes do TSE em relação a conteúdos da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Pois é, Cássia, em relação a esse ofício, né, que veio da área técnica do TCU e foi encaminhado ao ministro da Defesa, a gente nota o Tribunal de Contas tentando embarrear possíveis questionamentos das Forças Armadas, né? No ofício eles fazem uma série de questões, então se inverte um pouquinho a lógica aí dos últimos meses em que o Ministério da Defesa ficou fazendo sucessivas questões à Justiça Eleitoral, questões que inclusive não eram da sua alçada. Então eles dizem, vocês vão mesmo fazer algum tipo de contagem paralela de votos? Com que objetivo vocês pretendem fazer isso? De que forma? Caso haja alguma controvérsia, o que vocês pretendem fazer? Coisas que a própria Justiça Eleitoral, a meu ver, deveria ter feito e deveria ter conversado anteriormente, antes de ir cedendo aos pedidos das Forças Armadas. E o TCU agora se coloca como quem diz, olha, nós estamos fazendo uma auditoria há meses, há anos nas urnas eletrônicas. Nós somos órgão de controle. Nós temos essa prerrogativa, nós temos essa expertise e já dissemos em sucessivos boletins e relatórios soltados ao longo dessa auditoria que está tudo certo com as urnas. Então, eles querem entender o que vai ser feito e decidiram fazer uma checagem da checagem. Então, com mais urnas do que aquelas que vão ser auditadas, entre muitas aspas, pela defesa e aí sim a partir dos boletins de urna para dizer, olha, a gente sabe que já é feita uma auditagem, nós vamos só fazer uma segunda checagem e vamos endossar que está tudo certo. Então, essa iniciativa, que parte da área técnica do TCU, mas tem o endosso dos ministros, portanto, do corpo político do tribunal, é para fazer um corta-luz a essa estratégia dos militares de ficar insistindo nessa tese de contagem paralela dos votos, quando não foi nem isso que foi combinado, né? O que foi combinado é um acordo, mais ou menos, para que eles funcionem como as outras entidades fiscalizadoras e tenham acesso aos boletins de urna como como as outras entidades também vão ter. Então, é isso, o TCU tentando embarrear qualquer tentação que os militares tenham para causar confusão no dia da eleição. Um posicionamento bem interessante do Tribunal de Contas da União, né? Interessante, inteligente e, a meu ver, uma coragem que faltou à Justiça Eleitoral. Quando ficou claro lá atrás, quando o ministro Barroso chamou os militares para comporem a Comissão de Fiscalização e de Transparência, que o objetivo deles era ficar tumultuando sucessivamente, devia ter cessado essa troca. E deveria ter cessado com base no que diz a Constituição. Olha, o papel das Forças Armadas numa eleição é mais logístico do que de checagem de urnas, não tem esse papel. Então, foi dando corda e o ministro Alexandre de Moraes, nessa decisão mais recente, a pretexto de encerrar a controvérsia, ele acabou dando mais uma corda ao ceder a essa ideia de que eles vão fazer uma espécie de contagem paralela.
Ele disse que não cedeu a isso, mas as Forças Armadas ficam vendendo esse peixe por aí, Cássia. Uhum. E rapidinho, outro assunto, Sim. antes que a Letícia aqui me pegue, que eu já tô percebendo o olharzinho dela. História do TSE em relação à campanha do presidente Jair Bolsonaro. O TCE confirmou aquela decisão liminar que tinha sido dada de que não poderia ser usado e não poderá imagens da viagem do presidente a Londres na propaganda eleitoral. Tem sido muito restritiva a decisão da Justiça Eleitoral em relação ao horário eleitoral. Também deverão manter essa decisão em relação, por exemplo, ao discurso na ONU. Então, muita restrição nessa reta final. A novidade é que a campanha do Bolsonaro deve ir à justiça contra aquele vídeo do Lula que acusa o presidente de uma série de adjetivos pedindo direito de resposta dentro do horário eleitoral do PT. Então, essa é uma decisão que ainda vai ser tomada nessa semana. Vamos ver como vai ficar, Cássia. Vamos acompanhar. Vera Magalhães, muito obrigada pelo comentário, pela análise ao vivo aqui com a gente. Até a próxima. Até a próxima, até amanhã e uma ótima tarde para todos.